Olá, muito feliz em receber neste momento o professor Reginaldo Artus, doutor pela Unicamp e que vai abrilhantar o podcast de hoje para você. Muita atenção, vem muita coisa boa por aí. Artus, muito obrigada por ter aceito o convite de estar conosco. Mônica, alegria toda minha, é um dia muito especial para mim, eu estou muito feliz com essa oportunidade de reencontrá-la e, acima de tudo, poder ter uma conversa tão gostosa, tão amigável como a gente pretende. Artus, conta pra gente esse processo da sua formação. Pois é. Olha, eu sou natural de Rio Claro, né? Aqui no estado de São Paulo, embora Rio Claro tem também no Rio de Janeiro, então é bom dizer que é no estado de São Paulo. E eu, Mônica, eu venho de uma família, o meu pai era descendente de alemão e minha mãe de italianos, né? Então eu tive assim uma infância muito feliz em Rio Claro e sou de uma família de professores. Pelo lado da família do meu pai, que tem uma tradição na educação muito mais forte, porque na Alemanha os homens historicamente atuavam na educação básica, né? Então isso herdou. Então todo lado da família do meu pai, quando chega aqui no Brasil, meu pai foi o caçula, ele tinha uma irmã com uma diferença de 26 anos. Então imagine você. Então eu nasci numa família de educadores praticamente. E depois do lado da minha mãe também eu tive duas tias que foram para a área da educação. E eu na verdade tive minha primeira formação técnica, eu me formei como técnico em química, em Rio Claro, né? Por quê? Porque o meu pai pertencia à comunidade dos alemães e ele me colocou para trabalhar com o seu Benjamin Escher, para ajudar o seu Benjamin Escher na farmácia de manipulação que ele tinha. E essa amizade muito forte da comunidade, ajuda, ele estava dizendo que precisava de alguém e tal, claro, né? Eu fui lá ajudar e eu me encantei por essa área da química. Olha. Imagina você que eu me encantei de lá, então eu tinha 13 anos, eu fiz 11, fiquei até os 14 anos. A hora que eu entrei para o ensino médio, fui imediatamente procurar um curso técnico em química que tinha em Rio Claro, curiosamente, porque não tinha quase na região. Uhum. E tinha em Rio Claro, por quê? Porque Rio Claro era uma cidade que tinha uma qualidade de água muito boa, e tinha muita indústria química, inclusive indústria química inglesa, holandesa, e né, a própria Skol que tinha lá, que usava muito. Então, eu estudei química, eu fiz o meu colégio técnico em química, e aí começam algumas aventuras interessantes para a minha formação. Você vai se lembrar, Mônica, naquela época, anos 80, tinha aqueles tabloides do Estadão de final de semana, que a gente procurava emprego, tinha aqueles... Você lembra daquilo? Lembro. Era um tijolo de jornal, tinha lá, sei lá, 150, 200 páginas, e só o caderno de empregos, porque todo mundo sonhava em trabalhar numa grande empresa estrangeira, e na área química, as principais empresas do Brasil eram estrangeiras. Então, a gente tinha o sonho até mesmo a competição na própria escola, de quem conseguiria o melhor estágio, a melhor oportunidade, quem ia melhor na escola, etc., né? Então, imagine você que quando eu terminei eu precisei fazer o estágio. Todo mundo precisava fazer o estágio na área. E naquele momento, a cidade de Rio Claro, ela estava atravessando alguns momentos que não eram muito assim, satisfatórios. E por conta de um conjunto de legislações e de reestruturação das empresas, muitas das indústrias químicas encerraram as atividades lá. Principalmente a indústria inglesa, a Imperial Chemical, que era uma indústria inglesa. A Skol também estava num processo de encerramento das suas atividades. Enfim. E eu pegava aquele jornal do Estadão de domingo, olhava, abria, e eu via que no eixo da Anhanguera tinha um monte de empresas estrangeiras, até Campinas, de Rio Claro a Campinas, que são 90 quilômetros, põe 100 quilômetros. Uhum. Então eu... assim, assumi o desafio. Era um sonho poder trabalhar numa grande companhia, porque, tô formado em química, vou trabalhar, vou estudar engenharia química e eu vou tocar a vida. Mônica, eis que eu pegava o ônibus da aviação Cidade Azul de manhã em Rio Claro, contrariando minha mãe. Minha mãe ficava assustada, porque jovem, eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, né? E o meu pai queria que a gente montasse a farmácia, que eu tocasse a área do comércio, porque eu já tinha uma certa experiência, meu pai gostava disso, meu pai era protético, era da área da saúde também. Mônica, eu pegava o ônibus 7 horas da manhã da Cidade Azul, em Rio Claro,
E eu ia, cada dia eu descia num trecho. Eu descia em Limeira, depois eu descia em Americana, no outro dia eu descia em Sumaré, outro dia em Nova Odessa, outro dia em Campinas, e eu descia na rodovia Anhanguera e eu batia, eu andava, caminhava, suava com uma pastinha embaixo, com o currículo na mão e entregava na portaria das empresas. Era uma coisa assim... muita gente fazia isso, mas era uma grande aventura, porque no meio do caminho você pegava chuva, no meio do caminho você pegava um sol escaldante, você parava nas portarias das empresas e, diferentemente do que é hoje, os porteiros te acolhiam, eles entram aqui, por favor, ô menino, entra aqui, vem pra cá, o que você quer? Não, eu vim trazer o currículo, espera um bocadinho aí que eu vou chamar a moça do RH para ela falar com você. Era relações industriais naquela época, né? Então elas vinham, elas nos acolhiam, entendiam, explicavam. Algumas eu cheguei a fazer teste na hora lá com eles. Então foi assim, foi uma aventura enorme de sair, imagina você, procurando trabalho, né, buscando a superação, buscando se encontrar, buscando se realizar com a educação que você teve, né? E assim eu tive minha primeira experiência fora. E eu arrumei, no bojo disso, com a ajuda de um amigo que me ajudou muito, o César, Donizete Pereira, que era um amigo de Rio Claro, ele me ajudou a arrumar uma vaga em Jaguariúna. Imagine você que eu cheguei até Campinas, de Campinas eu peguei o ônibus até Jaguariúna, porque naquela época era assim. Desci na vila de Jaguariúna, na rodovia Campinas-Mojimirim. De lá caminhei quase 4 quilômetros de subida, né? A pezão lá, na força encontrava a gente, cumprimentava, oi, parava, pegava uma aguinha aqui, outra colar. E ali eu comecei minha vida profissional no laboratório da Johnson. E aí eu costumo dizer... Começou muito bem. Quem começou tão jovem como eu, no laboratório físico-químico, numa área de programas de gestão da qualidade, imagina... Eu estou falando isso para você em 84. Olha. Né? Em 1984, a Johnson & Johnson era uma fábrica de fraldas descartáveis. E era assim, além de hiperdesenvolvida, americana, um cuidado com a saúde enorme, né? Ela tinha um caráter científico de gestão muito desenvolvido, muito com as estatísticas e tal. E naquela época ela já fazia controle de pós-venda das fraldas descartáveis, em 1984. Então eu tive uma alegria enorme, porque eu entrei numa grande indústria, na área da saúde, com um laboratório físico-químico enorme, com uma área de pesquisa diretamente e trabalhando na área de programas de qualidade. Então, Mônica, depois de ter passado pela Johnson, pareceu-me que tudo tornou-se secundário, porque a forma de organização empresarial, a minha convivência com o chão da fábrica, a relação entre a minha formação intelectual e o que acontecia no chão da fábrica, essa prática, eu vivenciei tudo isso. Com pessoas, né? Gestão, com dados desde aquela época. Desde aquela época, Mônica. Coisa fantástica. E foi engraçado, porque o acolhimento era muito diferenciado. Era muita gente trabalhando. Eram 3 turnos de produção. E era tão delicioso, Mônica, que eu ia durante o dia e depois eu queria voltar. A gente voltava à noite para acompanhar a linha de produção. De tão encantador que era aquilo, uma linha de produção. Imagina você em período noturno. O turno noturno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. E eu fui tão assim dedicado que depois eles acabaram me contratando, sabe? Eu acho que eles falaram, esse menino se dedicou aqui. E eu acabei tendo uma experiência, Mônica, que me foi assim fantástica. A gente diz que quem estreia bem na família, estreia bem na educação, na escola, e estreia bem no trabalho, é caminho para a felicidade. Então eu acho que eu sou um testemunho desse momento, Mônica, porque graças a Deus eu tive uma estreia de família maravilhosa, minha família foi incrível, é incrível, eu agradeço demais a todo momento. Depois estreiei bem na escola, porque sempre me dediquei, sempre fui um excelente aluno, e muito assim também entusiasmado pela própria família, né? Muito cobrado, muito exigido. E depois de ter estreado uma vida profissional também importante, numa grande empresa, numa empresa internacional, numa empresa muito bem organizada, com estratégias, né? Onde você vê, hoje eu posso dizer, né, ao longo do meu percurso profissional, que tinha um capitalismo civilizado, que tinha uma equação de financiamento diferenciada, onde o processo de gestão incorpora a ciência, porque o que a gente percebe hoje, Mônica, que um dos grandes desafios das empresas brasileiras é que elas são anticientíficas. Os sucessores, os fundadores, como foi uma época do Brasil onde a prática vingava,
E é verdade, foi isso que aconteceu, né? Você pegava os Matarazzo da vida, você pegava os Martinellis da vida, você pegava todos aqueles grandes empresários que o Brasil teve, eles eram muito pragmáticos, muito práticos, né? Muito tempo depois que você passou a incorporar a ciência. E naquela época, você já imagina, eu já trabalhava com procedimentos, com manuais de procedimento, com norma, com justificativa científica, com pesquisa, com testes sobre aquilo que estava definido. Então isso me deu uma visão do mundo empresarial que eu me apaixonei pela seriedade, pela forma de fazer as coisas. Os processos muito bem desenhados. Os processos desenhados, o respeito com produtos, né? Claro, evidentemente, você tem o mundo da sociologia, você tem o mundo da crítica, você tem o mundo de compreensões, porque nem tudo é perfeito, claro, né? Mas, evidentemente, aquilo foi um passaporte enorme para mim. Aquilo foi uma maneira de ver a vida a partir de um certo padrão, onde a primeira coisa que eu aprendi é não fazer nada mal feito. Absolutamente nada mal feito, Mônica. A gente tem detalhes, mas não temos preciosismo de detalhes, que é o que embola, que é o que burocratiza, que é o que posterga, né? É o que atrai. Então, ali eu aprendi a fazer tudo com muito mais qualidade do que eu já fazia. Aprendi a ter visão de médio e longo prazo, aprendi a viver a temporalidade da indústria, as formas das relações sociais que você tem ali, né? Então, minha vida foi essa. Eu saí de Rio Claro muito cedo, fui morar na República, em Campinas. Aí eu arrumei na época, um rapaz, o Fábio Toshio Shiraga, japonês, evidentemente. Ele era de Guararapes e ele estudava no Ângulo. Uma figura incrível, um estudante maravilhoso. Ele queria estudar física e ele estudava muita filosofia. Então a gente passou a dividir o apartamento, né? Porque ele morava no Ângulo, ele chegou em Campinas no mesmo momento que eu. Então nós nos anunciamos, porque naquela época, Mônica, você ia nos cursinhos, você ia nas escolas, você ia nas universidades e colocava, procura-se vaga em República. Era comum, não tinha esse temor que se tem hoje, né? Era um mundo aberto, era um mundo saudável, era um mundo onde você tinha Brasil, profissão, esperança e confiança. Né? Então isso era uma coisa maravilhosa. Acho que quem está nos ouvindo e que tem essa faixa etária dos 50 aí vão lembrar bem o que a gente está dizendo, né? E ali, Mônica, eu conheci o Fábio Toshio Shiraga. E ele queria estudar física, foi estudar no Japão e ele estudava muita filosofia, demais. E ele me dava aulas de filosofia. Eu chegava no trabalho e ele falava, senta aqui, vamos, eu preciso estudar, eu vou repassar com você minhas aulas de filosofia. E aí ele pegava o livro dos pensadores, pegava fragmento de Nietzsche, fragmento de Kant, o fragmento de Sócrates, fragmento de Aristóteles, de Platão, e discutia comigo. Claro, eu não tinha formação nenhuma disso, né? Mas começou a se encantar. Ah, bom, aí não tinha dúvida, né? Isso aí me enobreceu ainda mais e eu acho que juntou essas duas coisas que são maravilhosas da vida, a ética do trabalho e a ética da educação. Eu trabalhava numa grande companhia, graças a Deus, e eu chegava em casa e eu tinha um colega que dividia comigo e que levava a sério a educação e estudava. Então eu passei a conviver com as duas das melhores éticas, a ética da aprendizagem, do respeito a ela e da ética do trabalho. Que coisa. E olha que bacana que vocês juntaram pessoas que tinham vontade de estudar, sem dúvida. Gostavam do que faziam, ainda teve a oportunidade de aprender uma outra área que para você não era tão importante e que acabou se apaixonando também, que eu sei que você é apaixonado por filosofia. Hoje eu sou formado em filosofia, que acabou se tornando uma paixão da minha vida, né? Olha, que interessante. Era uma coisa interessante também, Mônica, porque eu me lembro, nos anos 70, meu pai sentava com a cadeira no rancho que a gente tinha em casa, ele recebia o jornal Diário de Rio Claro, e por conta daquele momento de dificuldade, de censura de jornais, aquelas coisas todas lá atrás, o meu pai, e eu estava na fase de letramento, de alfabetização, então o meu pai pegava alguns textos e falava, lê para mim daqui até aqui. E eu me lembro que alguns textos eram publicados nos jornais que eram textos de filosofia. E eu tinha que ler, algumas palavras eu não entendia, perguntava para o meu pai e tal. Então acho que aquilo também já era o marco, né? Parece que nada acontece por acaso, depois lá na frente essa sementinha foi brotar e realmente é uma das coisas que eu mais me encantei na minha formação foi ter estudado filosofia. Olha só. E na realidade são memórias, né?
doces memórias que você trouxe, com certeza, quando você encontrou esse amigo que morou com você. Sem dúvida. Lembrava dessas memórias que você teve com seu pai lá atrás. Sem dúvida. Porque são sem situações que a gente viveu na casa dos avós, né? Às vezes alguns até com os bisavós, em que os tios, isso aconteceu comigo. Tem muito da parte da música que influenciou a minha vida. Bacana. Que eu aprendi nessas noitadas que eles ficavam com as cadeirinhas na porta da casa da minha avó, na casa era da minha bisavó, e a gente ficava ouvindo os tios cantando. Adoro bolero. Que maravilha, adoro que coisa tango, boa. Toco no piano as coisas que os meus tios assobiavam. Então são essas memórias incríveis que fazem muito, né? Assim, elas têm um peso muito grande na nossa E uma aprendizagem formação. espontânea, né? A gente tinha muito esse vínculo da aprendizagem com a família, né? Muito. Era uma coisa interessante, Mônica, dando um pulo nisso que você está dizendo, né? O meu filho, ele passou um tempo, teve aquele programa de intercâmbio da Universidade com a Unicamp, o Sem Fronteiras. Meu filho ficou um tempo na Alemanha. E um dia ele me ligou, ele falou assim: pai, hoje eu vivi uma coisa aqui que eu quero contar para você. Eu falei: o que foi, filho? Ele morava num sótão de uma casa de um casal. Ele era engenheiro, ela era engenheira. Eles já tinham 2 filhas e estavam esperando o primeiro netinho. Mas, assim, aquela forma de relacionar, respeitando a privacidade. Então, eles assim, se encontravam para conversar muito pouco, porque o respeito do europeu, aquele distanciamento. Muito bem. Um belo dia, eles chamaram e deram o convite para ele no sábado que ia ter uma recepção para a filha do netinho que estava por chegar. Aí ele foi, chegou lá no horário e tal, e veio um monte de parentes. E todos os parentes levaram instrumentos musicais. Levaram, como é que chama? O decalque de parede. Tudo com... As cifras. Isso, com as cifras, com os instrumentos musicais. E aquilo chamou a atenção do meu filho. E ele foi lá e perguntou, falou: nossa, o que está acontecendo? Só ganhou instrumento musical, ganhou livros, ganhou tudo isso. Como? O avô respondeu para ele assim, que era o anfitrião dele na casa, né? Falou: olha, aqui nós não sabemos no que nossos netos, nosso neto vai se formar, mas uma coisa nós sabemos: ele vai ser o músico da nossa família. Aí ele entendeu. O Murilo falou: mas como assim? Ele falou: na nossa família nós temos dentista, mas ele é o mecânico da família. Nós temos um motorista, mas ele é o encanador da família. Então, independentemente de você ter uma formação científica, etc., na Alemanha eles induzem uma formação prática para cuidar da família. Então, olha que bacana. Então, ela seria aquela criança que vai aprender a tocar e alegrar as festas, os encontros da extensão da família toda. Olha, que é isso que você está dizendo aí, que é uma coisa, claro, lá nesse caso bem planejada, mas no caso da gente com muita espontaneidade, né? Verdade. Que era uma coisa mais brasileira, né? E mais com cara de memória afetiva mesmo. Isso, né? exatamente. Mas, Mônica, isso me chamou tanto a atenção. E até meu filho ficou surpreso com isso, porque falou: olha, que coisa impressionante a programação daquilo. O que é olhar para a família, o que é ainda ter o tecido da família. Né? Um talento, não é? Né? Trazer para perto, para alegria, para momentos de alegria também. É fantástico, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa. Muito né? Bacana. Você ficou por quanto tempo na Johnson? Eu fiquei 5 anos na Johnson. E aí teve uma coisa engraçada. Eu queria estudar engenharia química, eu queria estudar química. Então, a química tinha na Unesp, de Araraquara, né? Mas aí eu tinha que parar de trabalhar, porque naquele tempo não tinha um curso que eu pudesse trabalhar de dia e fazer. E depois sair de Jaguariúna para ir até Araraquara e voltar era impossível, né? Então, eu fiquei dividido entre fazer em São Paulo, que era mais perto de Campinas, fazer um curso de engenharia química que tinha... Na época que tinha muita gente da Johnson que fazia lá. Saía um ônibus às 6h30, eles chegavam lá às 7h30, 7:45, eles iam para as aulas e voltavam às 11h30 da noite. Aí, Mônica, eu fiquei um pouco indeciso. Eis que apareceu um projeto na área que eu trabalhava, liderado pelo nosso supervisor, o Túlio, na época. E o Túlio era um economista.
Ele era um economista, mas coube a ele implementar todo o programa de controle estatísticos de processo, onde usava engenharia, mapeamento de processo, cálculo de probabilidade. Imagina que tinha a fábrica, ela soltava as fraldas descartáveis e a gente tinha de colher e fazer um teste para saber se ela estava no padrão, etc. Então imagina, chama controle de qualidade em processo. E implementar isso exige muita engenharia, muita matemática, muita estatística lá atrás. Lá atrás, eu tinha 19 anos. 19 para 20 anos. E quando eu vi o Túlio fazendo os cálculos, assessorado por uma estatística da Unicamp, que foi contratada, chamada Vânia, quando eu passei a conviver com eles, porque eu tinha muita facilidade para escrever, eu sempre tive. Então eles me chamaram para ser um relatorzinho ali das anotações, dos desenhos. E ali, Mônica, a hora que eu me afeiçoei com os cálculos, eu vi aqueles cálculos aplicados, como aquilo funcionava na indústria, na empresa, como reduzia os custos, ao invés de você pegar um lote inteiro e destruir um lote inteiro para avaliar a qualidade, você fazia por universo amostral, etc. Eu me apaixonei, eu falei, mas Túlio, como é que você conseguiu? Ele falou, não, estudando economia, você não aprende só moeda, taxa de câmbio, você aprende também a fazer projeção e viabilidade de negócios e programas de implementação estatística, né? Eu fui estudar economia. Adorei isso e fui estudar economia. Mas aí eu tive um problema. Eu tinha que adequar minha vida para estudar economia. Aí o Túlio me ajudou. Ele falou, olha, ele chamou um dia e falou, estou vendo que você quer estudar, a Johnson estimula quem quer estudar, nós vamos estimular. Você fez um trabalho bacana com a gente aqui. Eu vou te fazer uma proposta, mas você não vai achar que é uma proposta do amigo da onça. É uma tentativa de ajudar. Você passa a trabalhar no terceiro turno e durante a manhã você se matricula num curso de economia da PUC de Campinas, que é um excelente curso. Você faz de manhã, você descansa à tarde, vem trabalhar à noite e nós vamos ajudar você com o financiamento do curso se você precisar. Olha isso, Arthur. Você era diferenciado também, né? Para conseguir Não, é uma dádiva também, né? Eu acho que os esforços são reconhecidos, né? Essa ética do trabalho, ela traz muita coisa boa, né? Como tem o provérbio, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? É um pouco disso. Então, Mônica, eu fiz essa vida. Eu passei a entrar 10 horas da noite, pegava o ônibus 9 da noite, chegava 15 para as 10 na fábrica, atravessava a noite toda até às 6 da manhã, saía às 6 da manhã, ia em casa, tomava um banho, pegava o circular onde todos os estudantes pegavam junto, todos os amigos junto. Eu ia para a escola, chegava lá 8h10, 8h15, saía de lá meio-dia, meio-dia e meia, almoçava no campus, chegava em casa, dormia e acordava de novo 8 horas da noite. Fiz isso durante 3 anos, praticamente. Olha só. E aí eu já encaminhei o curso todo, fiz tudo isso, vivenciei. E aí eu me tornei economista, fui me apaixonando pela área da economia, né? E aí, infelizmente, chegou um momento em que a Johnson, ela transferiu a unidade dela para São José dos Campos. Naquele momento de reorganização produtiva, reestruturação produtiva, que chegou no Brasil já no final dos anos 80, né? Aí eu já estou falando daquele período do Collor, daquela crise dos 90. A Johnson levou a fábrica, então eu tive que procurar outra coisa. Aí eu prestei um concurso e entrei na Indec de Campinas, que era uma empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, mas que ela estava assumindo o gerenciamento de transportes urbanos de Campinas. E eu fui trabalhar com planilha tarifária. Trabalhar com planejamento urbano, que foi outra aprendizagem também, com rotas, redes neurais, toda essa coisa de engenharia. Parece que a engenharia me perseguia, viu, Mônica? Que coisa. Mas a minha aprendizagem de economia me ajudou com tudo isso, porque o meu curso de economia foi fantástico, foi maravilhoso. Tem cursos que abrem para a vida inteira, né? E Sem assim, dúvida parece nenhuma. que você já tinha esse autoconhecimento, mas acaba abrindo para outras oportunidades também. Sem dúvida. E a minha aprendizagem de gestão de qualidade que eu tive na Johnson, no processo de produção Fabril, ele me ajudou muito a implementar, a contribuir para discutir como é que se fazia o controle de qualidade do itinerário dos ônibus. Do tempo que eles passavam em cada ponto do ônibus, do atraso, por que tinha, a lotação, o tamanho do veículo, qual era a melhor rota para ele fazer, como é que otimizava, o custo por quilômetro, como é que fazia a mensuração dos insumos disso. Então foi uma aprendizagem enorme, porque junto com isso veio o planejamento da cidade, veio a noção de planejamento urbano,
e a necessidade social de acompanhar a vida das pessoas, né? Porque, Mônica, eu tinha que ir para a rua, eu pegava um aparelhinho e quantos carros passavam eu tinha que ir apertando o botão para ver o fluxo, para ver quanto tempo ficava paralisado um ônibus ali, quanto que ele atrasava, quanto de consumo de combustível ele tinha a mais se aquele tráfego tivesse aberto mais rápido para ele, como se tivesse um corredor, né, como está sendo feito aqui em Ribeirão, nos momentos de hoje, né? A rapidez disso. Então foi uma experiência incrível, foi uma experiência maravilhosa, de novo, prática e teórica. Artus, eu estou apaixonada por essa trajetória e pela gestão humanizada que lá atrás já tiveram, prestando atenção que você seria uma pessoa que com um curso de economia nas mãos, você faria as coisas acontecerem de uma forma fantástica. Conta um pouco para a gente agora, como que foi a sua carreira na educação? Como que as coisas chegaram até lá? Então, Mônica, olha só, parece que os destinos da gente, né, são pré-desenhados, para não dizer que são pré-definidos, né? Até parece uma contradição entre falar de destino e não pré-definição. Mas, Mônica, o que aconteceu? Então, nos anos 80, eu já estou falando assim, já tinha passado o plano Collor, aquela encrenca toda que teve, das poupanças e tal. Naquele momento, o mundo estava passando por um processo de reengenharia, de reestruturação produtiva. E a Johnson, ela estava, então, retornando para o núcleo dela de São José dos Campos, que é o grande parque fabril da Johnson. Porque essa unidade de fralda descartável e cotonetes, ela tinha saído de lá porque ela cresceu tanto que não cabia lá e ela foi para Jaguariúna. Muito bem. Nesse momento, Mônica, eu e esse meu amigo, que nós dividíamos lá o apartamento inicialmente, quando nós chegamos, nós já tínhamos mudado para uma outra república, onde com pessoas da Unicamp. Um era da área de engenharia, um era da área da matemática, dois eram da área da matemática, um era da área da estatística. Então, nós fomos morar numa república lá que era uma casa muito grande e tal, e que tinham 8 pessoas que dividiam a república lá naquela época. Como a Johnson estava saindo, eu teria que ir para São José dos Campos, naquela época, né? Já havia uma manifestação para que isso acontecesse. E eu perderia a conclusão do meu curso de economia. Então, aquilo... Puxa vida, né? Eu falei, é um risco muito grande, porque eu vou abandonar o curso aqui, eu vou para uma outra universidade, pode ser que eu tenha que regredir muito na reestreia na outra universidade. Então, Mônica, foi uma decisão difícil. Que decisão que eu tomei? Eu decidi, então, deixar a Johnson. Por quê? Porque um dos amigos da República, que era professor de matemática, ele descobriu que estava faltando muito professor numa escola de Campinas, que eles estavam precisando de um professor de matemática para a 8ª série. E aí ele viu em mim, como eu tinha matemática, como eu conversava muito com eles, claro, eu já tinha vivido na Johnson, tudo aquilo. Ele falou, por que você, olha, é caráter de substituição, por que você não tenta? Pelo menos é uma remuneração para você ir lá. Mônica, foi o que eu fiz. Eu fui na escola, naquela época era delegacia de ensino, fui na delegacia de ensino, levei o meu currículo, levei tudo, passou uma semana, eles aprovaram, me deram uma credencial e eu comecei a atuar como professor de matemática numa escola em Campinas. Olha só. E daí, então, claro, eu me vocacionei, eu fiquei quase 4 anos nessa situação, né? Porque daí, Mônica, eu dava aula, eu ministrava as aulas à noite e durante o dia eu tinha entrado, eu já tinha ido para essa INDEC, quando eu tinha prestado esse concurso para poder trabalhar. Então, de dia eu estava trabalhando como um analista econômico financeiro nessa empresa, que era uma empresa de companhia mista de Campinas, e à noite eu comecei a me dedicar para a área da educação. E você já tinha, então, o estágio da economia acontecendo durante o dia? Sim, já tinha acontecido, já estava sossegado. Então eu terminei, eu terminei o curso, mas eu queria continuar. Mônica, naquele momento, do ponto de vista da agenda da discussão econômica, eu queria fazer um programa de mestrado em economia que não era o mestrado tradicional, que se discutia política monetária, que se discutia políticas macroeconômicas apenas.
Eu queria discutir os fundamentos de economia, ou aplicado à produção, ou aplicado a projetos sociais, que era o que eu estava vivendo. Eu vivia economia aplicada à indústria na Johnson & Johnson. Certo. Vivia mesmo. Eu ia com o projeto na frente da máquina, fazia medição de produtividade, probabilidade, de textura. E na INDEC, eu tinha vivido o quê? A economia aplicada às políticas públicas, a melhoria das políticas públicas. No caso da melhoria da velocidade, da economia do consumo de combustível, da tarifação social, eu tinha vivido tudo isso. Olha que ganho que foi. Então eu tinha visto, né, o setor privado produtivo, lucrativo, como que ele opera, seus modelos, etc., com a economia, com a microeconomia aplicada ali, e eu tinha visto a microeconomia das políticas públicas. E aí, Mônica, em 94, eu já estou mais ou menos 94, 96, eu conheci o professor César Nunes, porque o professor César Nunes, ele era um professor doutor da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós ficamos muito amigos, eu trabalhei muito com ele, muito perto e tal. E ele me orientou, ele falou: Reginaldo, vai ter um programa de mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, que é um mestrado novo, vai ser a primeira turma, se você não se importar. Ainda não está reconhecido pela CAPES, mas é do jeitinho que você está afim aí, que é uma área de economia social e do trabalho. Olha. Onde você vai discutir economia das políticas públicas. Eu falei, uai, adoraria participar. Ele fez uma carta de recomendação, porque naquela época precisava, a gente foi lá, tal, participei das entrevistas e fui selecionado. E eu fiz, o meu projeto era para estudar o primeiro programa de transferência de renda do município de Campinas, que foi pioneiro. As políticas de você, isso que hoje se fala aí dos programas de Bolsa Escola, que é Bolsa Família, essas coisas, naquela época, o prefeito do PSDB, chamado Magalhães Teixeira, ele tinha implantado o primeiro programa no Brasil. E ele foi convidado para ir para o programa de renda, para o programa da TV Cultura, apresentar esse debate chamado Programa Roda Viva. E ali, Mônica, aconteceu uma coisa interessante, porque um dos suportes que se davam para quem recebesse aquela transferência de renda era que tinha que ter a criança na escola, a mãe obrigatoriamente tinha que ir fazer o pré-natal para a criança nascer com saúde, todo mês ela tinha que ir. E uma outra coisa era fornecer passe de ônibus para essas pessoas procurarem emprego. E o nível de pobreza dessas pessoas, mas era tão doentio, assim, tão triste, tão clinicamente observável, que elas tinham medo de pegar ônibus, elas não entravam no ônibus, elas não entravam no banco, elas não conseguiam entrar no banco para retirar o dinheiro que era depositado na conta delas. Por quê? Porque era assim uma população realmente sem proatividade, uma população que infelizmente ela não reunia ativos de proatividade para o trabalho. Elas nunca tiveram uma vida regular, elas nunca tiveram renda regular na vida. Elas nunca. Era uma coisa tão engraçada, Mônica, que o primeiro rendimento que elas recebiam, adivinha o que elas compravam? Você não imagina. Elas compravam um processador, um liquidificador e uma forma para fazer bolo. Porque elas nunca conseguiram ter um instrumento para processar alimento. Então, um dos maiores gastos que essas famílias tinham, o primeiro gasto era comprar um liquidificador, comprar uma forma. Normalmente elas tinham um fogão em casa, era um fogão precário, mas tinha. E ali elas, então, processavam o alimento e elas gastavam 40% da renda fazendo bolo, tortas e doces do curso que elas faziam no SESI para aprender a fazer bolo e melhorar a qualidade da coisa. Então, o que aconteceu? Depois disso? Sim. Então, Mônica, o que aconteceu? Quando eu vi aquela proposta, eu conversei essa proposta com o professor César, porque o professor César sempre cuidou da agenda de educação da política pública brasileira. E o professor César me orientou, eu escrevi o projeto, ele me ajudou com isso, e eu apresentei no Instituto de Economia da Unicamp, e aí eu fui selecionado, eu e mais uma outra moça, Débora Cury, que é de São Carlos, uma pesquisadora fantástica, muito competente, muito inteligente. Ela estudou um lado dessa pesquisa da renda mínima, e eu estudei um outro lado desse projeto, né? Eu fui estudar por que as pessoas não conseguiam se emancipar do programa. E aí é tudo isso que eu estou dizendo para você, dessa dificuldade, inclusive dificuldade assim, de patologias mentais, outras de patologias clínicas, das mais diversas situações, né?
e que essas pessoas estavam na rua, né? Nossa. E a ideia era resgatá-las, né? E a gente vê o quanto é difícil, por mais que você coloque todos os esforços. Lindo, né? Então, eu fui olhar isso como política pública porque reunia transporte urbano, educação, porque as crianças tinham que estudar, e o sonho de você combater a pobreza. Não. Imagina, você. Na verdade, não era nem combater a pobreza, era combater a miséria, de fato, né? Porque era um público que o prefeito, naquela época, isso. Era olhar um pouco de dignidade daquelas pessoas que estavam na rua, oferecer um proativo para elas, para ver se era possível resgatar. E o mundo inteiro estava fazendo isso. Essa proposta veio da França. Depois veio também lá dos países nórdicos, né? E eu acabei estudando isso e fiz o meu mestrado em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, Economia Social do Trabalho. E a partir daí, aquelas coisas que vão encadeando, né? A sorte pelo esforço. O que veio depois? Pois é, Mônica, o ministro Paulo Renato era o ministro da Educação. E você vai lembrar que em 96, exatamente o período que eu estou tratando, em 96 foi votada e aprovada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tinha algumas coisas que precisavam ser implantadas. A primeira coisa era o sistema de regulação do ensino superior e da educação básica, o novo sistema regulatório, porque a educação ia mudar profundamente. E o Paulo Renato, ele institui quando ele vai montar isso, ele seleciona um conjunto de pesquisadores da Unicamp, da USP, da Getúlio Vargas, de um conjunto de instituições da UNB. Ele começa a fazer discussões no Brasil inteiro para poder desenvolver isso. E eu tive a alegria de poder participar do segundo evento que ele fez, que foi um evento que aconteceu na Unicamp, no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Então eu vi nascer a discussão do novo sistema regulatório da avaliação do ensino superior. Que ia colocar avaliação nas faculdades. Quer dizer, não é que ia colocar, já existia, sempre existiu, mas agora com um sistema de vistoria, com um sistema diferenciado, com um sistema de checklist, um programa de transparência, uma série de indicadores socioeconômicos e educacionais. E que você já tinha tido tudo isso. Pois eu já tinha trabalhado com o programa de qualidade, eu já tinha trabalhado com a gestão pública. Então isso foi, de fato, de novo, é uma dádiva, né? Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E eu agradeço sempre, porque a gratidão é o que me acompanha. Eu acho que se tem algo que me acompanha, é a gratidão. Então, Mônica, eu fui uma das pessoas que teve o privilégio de ver nascer esse sistema de educação superior. E veja, de 96, depois eu terminei minha tese de doutorado, onde eu escrevi sobre isso, mas muitos anos depois, porque eu fui fazer o doutorado mais tardiamente. Eu fui estudar filosofia, fiz junto o doutorado em educação, orientado depois pelo professor César Nunes na Unicamp, e eu fui exatamente escrever sobre o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior Brasileiro. E isso me deu chance de ser coordenador de curso, diretor acadêmico, secretário-geral, pró-reitor de desenvolvimento, diretor acadêmico, diretor-geral de instituições de ensino superior, vice-reitor e depois reitor. Eu passei os últimos 9 anos como reitor no Centro Universitário de Guaxupé. Por quê? Porque eu aprendi a fazer a gestão da educação a partir desse novo modelo regulatório que surgiu no Brasil em 1996 e do qual, inclusive, eu escrevi minha tese de doutoramento. Nossa, então isso me abriu um conjunto de oportunidades grandes e eu trabalhei tanto no setor privado lucrativo, de capital aberto, no setor fundacional, que é um setor mais assistencial, né? Então eu também vivi programas de governo dentro dessas políticas, né? Então a minha vinculação com a educação, ela foi teórica e prática. Eu estudei depois, Mônica, porque eu sou adepto da educação continuada. Eu não paro de estudar, nunca parei, graças a Deus, isso é uma coisa que eu adquiri em casa. Então eu fiz assim, eu estudei economia, fiz o meu mestrado em economia, aí eu fui para o doutorado em educação. No doutorado em educação eu fui fazer o sonho de estudar filosofia, me formei em licenciatura em filosofia, 3 anos, junto com o meu doutoramento. Depois eu fiz mais 2 anos de pedagogia. Depois eu fiz mais 1 ano e meio de história. Depois eu fui trabalhar com compliance educacional, porque a fundação que eu estava, nós tínhamos... o Brasil assumiu um conjunto de programas e de compromissos éticos, nos quais a implementação de programas de compliance e gestão de riscos faziam parte, né?
E aí o Ministério Público, que é o que cuida das fundações, lá em Minas Gerais, eles tinham um trabalho grande de incentivo a isso, e a fundação foi responder a uma demanda e implantar um programa de compliance, riscos e gestão pedagógica, né? E eu tive a alegria de poder, de certa maneira, construir um programa de compliance, instituir um programa de compliance durante 5 anos, dos 9 anos que lá fiquei. E isso me levou a fazer uma pós-graduação em gestão de compliance e riscos, né? Também aprendi bastante com isso, porque a busca da prática. Eu quero saber como o compliance sai da área administrativa e entra na área pedagógica. Então foi um projeto maravilhoso, foi uma transformação bastante importante das escolas, tanto da educação básica. Eu ganhei 2 prêmios Leão de Ouro do Ângulo, fomos reconhecidos. Foi a escola que mais ganhou prêmios no interior, né? Tirando o Ângulo de São Paulo, que é sempre... bastante prestigioso. Eu também recebi uma comenda do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela minha dedicação na área da educação. Fiquei muito comovido, fiquei muito feliz, porque receber uma comenda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um reconhecimento muito nobre. Eu me sinto muito dignificado com isso, honro muito isso, agradeço. Então eu me firmei, me posicionei na área da educação, fazendo a gestão, olhando compliance, ética, comitê de ética, olhando as teorias pedagógicas. E depois eu fui estudar, eu fiquei 2 anos esperando, Mônica. Eu senti que eu estava muito refratário, eu estava muito atrasado e muito resistente às novas tecnologias educacionais. Transformando em miúdos. Quem é resistente em tecnologias educais é resistência ao jovem. Porque o jovem hoje, ele faz parte da cibercultura, ele é totalmente tecnológico, é a geração tecnológica. E eu percebi que eu estava me distanciando muito dos jovens. Por quê, Mônica? Também me permita contar uma passagenzinha aí. Fique à vontade. Quando eu fiz a minha tese de doutoramento, eu estudei um pouco como é que surgiu a Universidade Moderna, que ela surgiu na Alemanha, tem uma história muito interessante dela. E uma das coisas que fez nascer a Universidade Moderna, Mônica, foi que esse reitor, apoiado na época pelo imperador Bismarck da Alemanha, o imperador chamou ele e falou assim, ó, a Alemanha está morrendo, nós temos os maiores intelectuais filósofos do mundo depois dos gregos de Platão, porque Kant, Leibniz, Hegel, todos eles alemães ou eram prussianos ali, né? Então o Bismarck falou, ó, nós temos tudo aqui, só que a Alemanha está morrendo. Eu quero mudar a universidade, eu quero uma universidade aplicada e não quero mais uma universidade especulativa. Então esse reitor, que foi o Humboldt, que era um botânico, ele recebeu um campus maravilhoso, ele recebeu a melhor biblioteca que existia, ele pôde comprar tudo que ele quis, porque esse foi o pacto dele. E ele pôde trazer os melhores professores do mundo nas áreas em que ele ia fazer. Aí ele falou o seguinte, eu tenho o melhor campus, a melhor biblioteca e os melhores professores. O que eu preciso fazer agora? Buscar os melhores alunos. Olha. Sabe o que ele fez? Ele foi peregrinando nas escolas da Alemanha, nas melhores escolas da Alemanha, ele chegava para o diretor e falava assim, escuta, eu vou ter um curso de medicina lá, eu quero saber quais das famílias aqui, tem gente que a mãe é curandeira, o pai é curandeiro, sabe curar, e o diretor indicava o aluno, ele falava para você, escuta, você vai terminar aqui, ó, estou deixando a carta, sua vaga está garantida lá, porque nós precisamos de gente para estudar medicina e gente que tem vocação nisso. E assim foram com os pedreiros, os filhos dos pedreiros que construíam pontes, o pessoal da agricultura que plantava, que era da fazenda. E ele recheou a universidade, ele foi buscar os alunos. Olha isso. E eu fiz uma metáfora disso. Eu falei, ele conheceu os seus alunos antes dos seus professores. Então, Mônica, em Minas Gerais, eu conversei com a mantenedora e durante 5 anos eu fiz isso. Chegava em agosto, claro, eu tinha uma equipe, né? Claro, uma equipe estruturada, né? Devo muito a ela, ninguém faz nada sozinho. Então, Mônica, eu comecei a ir palestrar nas escolas no 3º ano do ensino médio, para conhecer os meus alunos antes dos professores. E quando começava o ano letivo, eles vinham fazer o vestibular, eu estava lá, eles abraçavam, tiravam foto, reitor, vem aqui comigo, que bacana, ó, tô aqui, você foi lá falar, mudou minha vida, eu tô aqui por causa do senhor, vem para cá. Falei, vem para cá que nós vamos cuidar de você e tal. Então essa experiência me vocacionou de ser muito prático, muito pragmático. Claro, não existe nenhuma ação prática destituída de um referencial teórico, né? A gente não faz nada, toda ação prática é movida por um referencial teórico, neurológico, enfim, né? Instintivo até.
Então, Mônica, eu passei a ver essa formação da educação muito prática. E aí eu quis estudar gente. E para estudar gente, então, filosofia, pedagogia e história. Olha só. O seu amigo sabe que você finalizou filosofia? Olha, o Paulo, eu acho que não, porque faz 30 anos que eu não encontro com o Paulo. Eu tenho contato com o Paulo através de um outro amigo terceiro que de vez em quando me encontrou com ele na internet e tal, né? O Paulo tocou a vida daqueles que eram, assim, né? bem mais... Pro bem, né? Pro bem, pro outras bem. pessoas foram impactadas. Maravilhoso, me ajudou demais, né? Então, Mônica, eu sempre tive uma vida onde a prática me exigiu muito. Ter uma vivência de superação, né? A ação é tão importante quanto a reflexão. É claro que uma ação irrefletida pode ser perigosa. A gente não aconselha ninguém a fazer. Mas aquela ação que a gente chama de praxis, que você junta a ação refletida, né, com a reflexão, é aquilo que é o nosso grande desafio de hoje. Então, Mônica, voltando ali, eu fiquei 2 anos esperando numa fila para fazer um curso sobre uma pós-graduação em Educação e Tecnologias na Federal de São Carlos, porque eu queria voltar a me aproximar dos jovens, a falar com eles, a me encontrar com eles, a preparar material, entrar no EAD, preparar uma rede colaborativa, fazer uma metodologia ativa, construindo catálogos digitais, redes colaborativas, criando um conjunto de ações virtuais, produzindo vídeos, né? Então foi uma coisa fantástica essa minha aproximação de 2 anos, né? Então eu acabei, depois do doutorado, eu fui fazer mais duas pós-graduação e a semana passada eu terminei a terceira, que foi uma pós-graduação em design de games e gamificação, porque agora eu tenho um grande desejo de poder utilizar o mecanismo da gamificação para criar alguns instrumentos de aprendizagem, né? É claro que sempre tem controvérsias em relação a esse tema, ele é polêmico, ele tem algumas discussões, mas a minha perspectiva foi na perspectiva de me aproximar do jovem. É só isso, me aproximar do jovem, foi isso. Eu acho que é uma coisa assim, de você encontrar significado para o que eles estão aprendendo também. Aliás, eles encontraram esse significado. Você fez certinho, você foi buscar a água que eles estão querendo beber. Ô, Mônica, e eu vivi uma cena... Eu fui dar aula num curso de publicidade e propaganda de ética. Olha só, fundamentos de ética para publicidade e propaganda. Claro que você tem muitos exemplos para fazer. Mas junto com eles, nós produzimos um vídeo sobre fundamentos de ética e criamos uma rede colaborativa, uma wiki, onde a wiki ela é uma produção coletiva. Então, um aluno entra, ele escreve 2 linhas sobre um assunto. O outro entra em seguida e dá continuidade daquele assunto, ou criticando, ou favorecendo, ou apoiando, ou mudando o rumo dali, fazendo uma conexão. Então, você escreve uma nuvem de palavras-chave que você extrai de lá, e essa wiki ela fica na rede. Ela pode virar um livro perpétuo virtual. Qualquer rede colaborativa, qualquer um pode entrar e ir digitando e ir completando isso lá, né? Chama isso Wiki? Wiki é uma rede colaborativa, né? Ela é uma... Não tem a Wikipedia? Tem. A Wikipedia, não tem alguém que entra e escreve o conteúdo ali? Imagina essa rede aberta sem ter um controle como a Wikipedia tem, por exemplo. O ideal é que tenha. Né? Então você tem algumas regras de não ser agressivo, algumas regras de conduta, de comportamento, chamada netiqueta, né? Ô, Mônica, isso foi tão fantástico que até hoje os alunos se aproximam e querem saber quando é que eles vão fazer de novo, qual é o próximo tema, como é que vai ser. Por quê? Porque isso transborda, né? Isso transborda o mundo virtual e tem tanta coisa gratuita, tanta coisa maravilhosa para fazer na rede. Por que, Mônica, aquele ensino que era linear, sequenciado, ele agora é plural, ele é plurilinear, ele vai para todo lado, né? Você pega um livro hoje, você está numa página, tem um link, você clica com o link do celular, que é a realidade aumentada, você vai para um vídeo. De um vídeo, dentro do vídeo, você clica alguma coisa lá dentro, você cai num podcast. Então, veja, não tem mais a linearidade da sequência dos livros, né? Então, nós temos que entender a cabeça desse novo jovem, os recursos que favorecem o processo de aprendizagem, né? Porque a escola está ficando muito desmotivadora, né, Mônica? Ele tem estímulos externos aos montes. Aos montes. Eu recebi
uma pessoa que o Hugo de Giovanni no último podcast. Aliás, parabéns, eu adorei, eu assisti, disso. Parabéns, adorei. Que são um abraço assim, para o Giovanni também. interrogações que a gente tem com relação ao próprio ensino médio, né? Assim, alterações que poderiam acontecer para que tenha um significado maior esse ensino médio e que não tenha uma passagem tão doída do ensino médio para a graduação. Para a graduação. Mas são coisas... É uma lacuna enorme, é um abismo, né? Artus, eu fico encantada com a sua possibilidade de aprender sempre. Eu também gosto de estudar muito. Aliás, nunca estudei tanto quanto estou estudando agora, porque que essa bacana. Possibilidade, né, com relação a um tempo diferenciado tem me ajudado bastante. Sem dúvida. E eu estou sabendo de um projeto lindo que você está trazendo aí, porque pós-pandemia a gente viveu algumas situações bem difíceis com relação à saúde mental. Me fala um pouquinho dos dados que você encontrou sobre o que está acontecendo no Brasil. Mônica, bom, a Organização Mundial de Saúde, agora no ano de 2023, ela instituiu o dia 10 de outubro como o dia de conscientização da saúde mental, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, vamos falar um pouco de acidente de trabalho no Brasil, né? Para poder chegar nesse projeto que eu estou tratando para você. Nós temos no Brasil cerca de 70 acidentes de trabalho por dia, dos quais 7 se transformam em óbitos. Em óbitos. Né? Então, 7 pessoas morrem de acidente de trabalho por dia no Brasil. É um número, assim... extremamente elevado. Em 2022, nós tivemos 2.538 óbitos e 612 mil acidentes de trabalho no Brasil. Muito bem. Mas o que chama atenção? Além dos afastamentos dos acidentes de trabalho, Mônica, a hora que você olha dentro deles, 1/3 desses acidentes dão afastamento por problemas de doença mental. Mônica, 50% deles abaixo de 32 anos. Jovem de tudo. O jovem de tudo com transtorno mental, com problema de distúrbio emocional, com depressão e um conjunto de outras, né, patologias aí que são configuradas com esse transtorno. E a doença mental, Mônica, passa de 3 meses a 1 ano, às vezes até 2 anos de afastamento do trabalho. É uma inatividade muito grande para quem está na fase mais áurea da sua capacidade produtiva. E aí, Mônica, refletindo sobre isso, porque como eu disse para você, eu estudei economia do trabalho lá na Unicamp, então eu fico recebendo esses releases que dão essas informações, não só de mercado de trabalho, mas também do sistema previdenciário brasileiro, etc. E aí, então, a gente verificou que o transtorno mental, depois de dor nas costas, né? Que são muitas causas, né? Desde a ergonomia do processo fabril até a má postura do trabalhador. E depois da LER, a terceira causa de afastamento é o problema do transtorno mental, de ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, etc. E aí, Mônica, eu me lembrei, e depois eu vi a questão da juventude, né? De 32 anos para baixo tem 50%. Isso é uma coisa assustadora do ponto de vista das pessoas, porque elas estão ativas, elas são jovens. E aí, Mônica, eu me lembrei de uma situação que me fez refletir. Lembra, eu disse para você que eu ainda faço palestras nas escolas. Sempre que eu posso, eu escolho uma escola pública, vou lá, me apresento... Falou, olha, eu gostaria de falar com eles, é possível, tal. E quando eu chegava no 3º ano, Mônica, eu olhava assim para aqueles jovens, 17, 18 anos, na flor da idade. Se você vai lembrar, no nosso tempo, a gente queria mudar o mundo com 17 a 18 anos. Mônica, você chega na sala de aula, parece que eles estão com uma lápide em cima. Parece que eles estão sepultados. Você olha para os jovens, você fala, mas meu Deus, cadê o brilho dos teus olhos? Cadê o brilho do teu cabelo? Cadê o teu ombro aberto? Cadê a tua alegria do teu sorriso? Cadê a tua vontade de mudar o mundo, de mudar os seus amigos, de mudar a sua família, de mudar a tua cidade, mudar para melhor a tua comunidade? Escuta, cadê o brilho nos olhos de vocês? Aí eles ficavam mais retraídos.
Alguns brincavam, eu tenho que ver onde é que eu perdi, não sei o quê. E aí, Mônica, convivendo e dialogando com essa juventude, eu descobri, Mônica, que o nosso país joga muita coisa, a gente desperdiça muita coisa, a gente desperdiça alimentos, né? Muitos alimentos, a gente desperdiça água, a gente desperdiça muita coisa nesse Brasil, a gente deixa de aproveitar. Mas, Mônica, eu estou convencido hoje do que a gente mais desperdiça no nosso país é o jovem. Eu fico triste de dizer isso. Mônica, você chegava numa sala de 35, 40, em algum momento, se você perguntasse para eles se eles pudessem ter um outro lugar para ir, que não fosse voltar para suas casas, eles, mais da metade, me diriam que iam para outra casa. E você perguntava o porquê. Ele falava, porque eu estou lá, eu não consigo trabalhar, e a minha mãe e o meu pai, eu vejo que eles ficam tristes comigo dentro de casa. E eles me cobram. Eu acordo de manhã, eu chego no final de semana, quando a família se reúne, eu escuto a minha mãe falando para minha tia, olha, eu não sei, ela está desanimada, ela não acorda, ela não ajuda a olhar as crianças, ela não ajuda a varrer uma casa, não ajuda a lavar uma louça, não ajuda a lavar sua própria roupa. Então, ao ficar ouvindo isso dentro de casa, a inatividade, passa a impressão de que eles são preguiçosos, essa tal de geração que passaram a chamar de forma muito triste, como se fosse um bullying de neném, que é uma coisa absurda. Mônica, quando você vai trabalhar com eles, você vê que eles precisam resgatar uma autoestima, que eles estão destruídos com a autoestima. Absurdamente destruídos. Então, Mônica, eu verifiquei que o problema que tinha naquela juventude não era um problema de aprender matemática, não era um problema de aprender física, química, biologia. Eles tinham um problema de proatividade, eles tinham um déficit, eles tinham uma patologia mental, um desânimo que toma conta deles, que é uma coisa impressionante. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque esses jovens é que estão chegando no mercado de trabalho e chega lá, ele trabalha 2 anos com a produtividade que qualquer um antigamente suportaria, eles não conseguem suportar aquela disciplina e eles adoecem e caem em afastamento, afastamento médico. Mas pior do que o afastamento médico é a patologia que está dentro deles e que nós não estamos enxergando, Mônica. O afastamento é a consequência, tem que ver a causa, né? Mônica, você lembra que você conversou comigo da causa, alguns se cortando, os jovens se cortando, que é a coisa mais triste do mundo. É uma das coisas mais terríveis. E nós que somos educadores vivemos isso a olhos nus, na nossa vista. Então, Mônica, eu decidi começar um trabalho de formiguinha, reorganizar a partir da experiência. Eu estou criando um projeto de saúde mental para jovens nas empresas brasileiras, para trabalhar com a CIPA, com as semanas internas de prevenção de acidentes do trabalho. Eu sei que você também tem uma preocupação com isso, né? Até aqui faço até um convite para você se estender comigo, trazer um pouco da tua experiência. Eu sei do seu trabalho socioassistencial, eu sei do teu trabalho de olhar essa juventude como educadora que você também é. Eu sei que você tem um olhar de compreender, só pelo olhar, pelo andar do jovem, o que está acontecendo com ele, porque eu sei que você gosta de gente também. E aí, Mônica, eu estou numa dedicação de montar todo um trabalho de orientação para as empresas, particularmente voltado para os jovens, porque eu sei que nós estamos precisando resgatar os nossos jovens, que é o futuro do nosso país, é o futuro da riqueza do nosso país. Quem é que vai suceder os trabalhadores do nosso país? São esses jovens. E você não consegue mais fazer a sucessão, Mônica. A sucessão está ficando cada vez mais alongada nas empresas. E mais do que isso, né, Mônica? A hora que um líder empresarial ele não encontra estímulo na sua equipe produtiva, ele também adoece. Porque ele não sabe como resolver isso. E não pode haver coisa pior do que um empresário, do que uma liderança, do que um CEO que tenha transtornos emocionais, porque ele perde tudo. Ele perde a noção de tudo. Tem muitos sofrendo hoje. Eu acredito que sim também. E acredito que isso é fruto do ambiente que está sendo produzido, porque a hora que ele olha para a juventude, e a juventude está desanimada, e não está desanimada porque ela quer, é porque ela foi acometida por uma patologia que tem cura, que tem como sair, que tem ajuda, que tem formas de tirar isso deles, né? Então eu estou embalando, vamos dizer assim, um tipo de serviço
de restauro, de recuperação, eu diria de emancipação pedagógica dessa situação de patologias e de crises de saúde mental. Eu faço todo um trabalho de poder mostrar que esses jovens não estão sozinhos, que eles podem recomeçar a partir deles, com um simples uma nova respiração diferenciada, olhar, colocar um óculos de forma diferente com a vida, se encorajar, como aprender a se encorajar com a vida, como voltar a viver o ciclo vital familiar, que é decisiva essa recuperação da família do trabalho e da família genótica mesmo, né? Para poder trabalhar junto. Então, eu estou, né, de certa maneira, me dedicando a isso agora. Em 2024 isso vai estar pronto, logo no começo do ano. Quero fazer um convite para os internautas aí que nos escutam, que nos ouvem aqui, que se eles quiserem conhecer melhor esse trabalho, nós vamos estar à disposição aqui para ajudar a sua equipe de colaboradores, como seres humanos, não só para que eles se tornem melhores, mais saudáveis, mais produtivos, mas que eles retornem o brilho nos olhos, porque eles são o futuro da emancipação social do nosso país, né? É verdade, é que possam ter. Achei fantástica a sua ideia, o seu estudo. A gente já tinha conversado um pouquinho a respeito, até fui pega de surpresa aqui, mas já estou Mônica, muito mas ninguém feliz, faz isso sozinha, né? Ninguém faz isso sozinho. E esse convite, eu não faço esse convite porque eu te conheço. Eu sei como é que tá, por isso que publicamente, né, eu tô aqui tentando atraí-la, né, para isso, porque eu sei, Mônica, que a primeira coisa que a gente tem que ter para fazer isso, Mônica, é gostar de gente, a primeira coisa. A segunda coisa, além de gostar de gente, é ter estudado gente. Além de estudar gente, não é no livro não, estudar no dia a dia, como você fez por mais de 3 décadas, vivenciando gente, liderando gente, formando professores, formando educadores, organizando escola, fortalecendo unidades, portanto institucionalidades, né? E que hoje com o ESG, e que hoje com os programas de compliance, os programas de ética empresarial são fundamentais. A gente tem de começar por aquilo que é fulcral. Nós não podemos mais perder os nossos jovens, Mônica. Os países desenvolvidos, eles financiam os jovens dentro das empresas para poder desenvolver novos produtos. Como é que aqui no Brasil nós jogamos o jovem fora? Até de outros países. Até, né? De outros países é um absurdo. De outros países, o Canadá abraça de outros países, ainda paga para ele. Todo mundo apoiando os jovens. E essa fase de transição que sai do ciclo do fim da adolescência para o início do ciclo de maturidade, ele realmente é o ciclo produtivo, ele vem com um choque muito grande, né? Mas, Mônica, o que a gente está percebendo é que eles já estão debilitados do ponto de vista de crises existenciais, de crises vivenciais, já no 3º ano do ensino médio. Foi isso que eu verifiquei, Mônica. Eu percebi em loco essa tristeza que toma conta dos nossos jovens. Uma palavra, uma orientação, uma mentoria, é dar a mão, é orientar, dar-lhes uma vida ativa para eles saírem dessa inatividade. É fundamental isso hoje, Mônica, é fundamental isso hoje. Como é fundamental esse trabalho dentro das empresas, né, das indústrias, do comércio, das empresas prestadoras de serviço, com relação ao que você falou da CIPA, isso é urgente. É urgente. Gostei muito de saber que você está trabalhando. E agora, nessa Mônica, área. Na semana que vem, inclusive, eu vou estar me debruçando sobre esses indicadores aqui na região de Ribeirão Preto. Eu já pedi autorização para acessar alguns bancos de dados oficiais, onde eu quero entender essa juventude que está saindo do 3º ano, a conexão dela com as empresas dos últimos anos e como é que tem sido o grau de afastamento por declínio de saúde mental desses jovens, porque é uma situação assustadora, é uma situação assim que merece um trabalho imediato, né, de todas as forças da sociedade, né? Eu não sou pioneiro nisso, a gente já sabe que existe quantas pessoas estão trabalhando, né? Nós temos o Dr. Edio, que a gente conheceu, nós temos a doutora Michele Kessler, que trabalha com isso, que faz um trabalho maravilhoso lá em Minas Gerais, fizeram também no sul do Brasil. A gente sabe que nós temos pessoas de referência que trabalham a saúde mental no Brasil. Né? Sim, nós temos pessoas importantes. E cada um pode colaborar à sua maneira de uma forma na qual se dedicar de forma, eu diria para você, séria, digna e responsável. Fantástico. Pode contar comigo. Obrigado. Olha aí que coisa boa, né? Mônica,
essa tua espontaneidade de poder participar já me coloca num outro patamar de sonhos e de oportunidades de dimensão de projeto, porque a gente não faz tudo sozinho. Como diz o meu marido, precisa ter vontade. Eu tenho vontade, você tem vontade, a gente tem outras pessoas que estão conosco. Muita. Tenho certeza que é uma questão da gente organizar. Estou feliz, Mônica, chamando você, vamos mapear esse entorno de Ribeirão, vamos fazer um tributo a essa juventude, vamos fazer um tributo a essa vida cultural, porque o desânimo, a inatividade derruba a cultura, derruba as tradições, derruba a proatividade, derruba a vontade de viver, né? Acomete as famílias. Olha, é uma escalada de situações desconfortáveis, de situações e patologias que precisam ser rompidas com trabalho de orientação, começando pelo pedagógico. Temos que começar pelo pedagógico, né? Pela educação. Artus, só tenho a agradecer a você. Estou terminando aqui esse podcast até meio engasgada, porque eu falei que eu vivi algumas situações muito importantes nesses últimos meses e assim de ressignificar também a minha vida profissional. Estou acreditando muito nesse novo ano. Muito feliz e lisonjeada e vou te dizer, pode contar comigo. Tá? Mônica, obrigado. A gente estuda filosofia, a gente aprende algumas aprendizagens que são práticas para a vida, né? O Sartre, dentro da sua filosofia, apesar das dificuldades da compreensão dos seus escritos, da sua literatura, o Sartre falou que nós devemos saber o que faremos daqueles que fizeram de nós. Então, eu acredito que nós cuidamos dos nossos pais porque eles cuidaram da gente. Então, a gente soube o que fazer deles que fizeram de nós. Nós temos uma geração que a gente precisa cuidar deles, para que eles possam cuidar de nós. Então, eu acho que essa frase dele é uma frase maravilhosa, que leva uma conexão de geração para geração. Então, a gente está fazendo isso também para nós mesmos, né? Não é só ir numa empresa ou numa escola para cuidar do jovem, é para nós. Para eles voltarem a compreender a importância daqueles que cuidaram deles. Porque até esse referencial está se perdendo, né? Esse encadeamento que tinha e que fazia com que as pessoas vibrassem umas com as outras, né? Você acreditava nas outras pessoas, você tinha um nexo com elas. E hoje, essa perspectiva geracional de saber o que eu vou fazer daqueles que fizeram conosco está dando em abandono. E é uma coisa que a gente tem de começar mudando pela perspectiva da saúde mental, pela vontade que tem que se engajar em atividades otimistas e de bem-estar com a vida, de redescobrir a vida. Isso que é importante. Perfeito, Artus. Muito obrigada. Mônica, obrigado. Eu te agradeço de coração de novo a oportunidade. Parabéns pelo podcast. Sou ouvinte do seu podcast. Quero agradecer também o Henrique, que generosamente esteve com a gente aqui ajudando, né? Com todo esse aparato aqui de apoio. E estou muito feliz aqui de ter participado com esse momento contigo. Obrigado. Eu que agradeço. Riz, muito obrigada também por todo o suporte aqui conosco. E, queridos, até o próximo.